13.11. Elaborar um programa em C++ para manipular um vetor de, no máximo, 40 componentes inteiros. O programa deve ler a quantidade de componentes do vetor, n, sortear os n valendo de 1 até 40, sortear os n componentes inteiros do vetor, utilizando valores de 30 até 100. Calcular a média dos componentes pares dentre os n primeiros componentes. Lembre-se que k porcentagem 2 igual a 0 indica que o valor de k é par. Calcular a quantidade de componentes ímpares dentro dos n primeiros componentes. Okay? E o exercício pede que você faça essa atividade sem utilizar const, type, e faça esse exercício todo dentro da main, e no final teste com n valendo 5. Primeira coisa que nós vamos lembrar no nosso exercício são as variáveis que nós precisamos declarar, né? Então, eu vou ter uma variável inteira, n. E, para contar, eu vou precisar de uma variável auxiliar, que eu vou chamar de i. Okay? A primeira pergunta que a gente vai fazer é quantos componentes nós vamos ler? E a gente não pode aceitar componentes, não pode aceitar valores menores do que menos 1, menores do que 1, né? E nem maiores do que 40. Tá? A gente pode testar isso com while ou do while. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou forçar uma situação. Eu vou dizer que n, eu vou jogar um valor para n. Eu vou dizer que n começa valendo 0, por exemplo. Tá? Que é um valor inválido. E vou falar assim, while, enquanto n... enquanto n for menor que 1, tá? Ou n maior que 40, ele vai fazer a leitura. O que eu estou falando aqui? Se eu coloquei 0, 0 é menor que 1, então ele começa fazendo com 0, tá? Então, enquanto n for menor que 1 ou n maior que 40, ele cai aqui. O que ele vai fazer aqui? Eu vou botar um cout e eu quero a quantidade de componentes. Então, eu vou perguntar assim, quantidade... Opa, o que eu fiz aqui? O senhor fica, às vezes, numa posição errada, aí eu começo a escrever aqui. Quantidade de componentes. Tá? Então, posso até botar uma mensagenzinha aqui, né? 1 menor, assim, entre 1 e 40. Tá? Quantidade de componentes, entre 1 e 40. Certo? Vírgula, e aqui eu vou ler sem n. Ok? Só para a gente ter uma ideia se isso funciona, está funcionando direitinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou testar esse exercício. Vamos testar essa rotina, tá? Então, o que eu estou perguntando? Enquanto n... vou até, para ficar didático, eu vou abrir um parênteses aqui. Enquanto n menor que 1, ou n maior que 40, ou seja, enquanto uma dessas condições for verdadeira, eu comecei com n valendo 0, então a primeira vez ele vai cair aqui. Então, n igual a 0, 0 é menor que 1, então aqui é um verdadeiro. Enquanto ou essa é verdadeira ou essa é verdadeira, ou seja, ou a pessoa digitou um número menor que 1, ou a pessoa digitou um número maior que 40, ele cai. Aí o que ele faz? Quantidade de componentes entre 1 e 40, é uma mensagem. E aí a pessoa digita o número. Se a pessoa botou 0, negativo, ou botou 50, assim, números maiores que 40, ele vai ficar nesse looping. Ele só vai sair desse looping quando botar um valor entre 1 e 40. Tá? E para testar se a nossa rotina de consistência está certa, eu vou fazer assim, cout, só para a gente fazer um teste aqui, vou colocar assim, n igual, só para a gente ver se funcionou, tá? N. É para teste, às vezes é interessante no exercício fazer uma brincadeira dessa.
Então, se a gente rodar o exercício, nesse estágio, olha o que vai acontecer. Está pedindo a quantidade de N. Vamos botar, por exemplo, 50. Pede de novo. Olha, é entre 1 e 40. Ah, tá bom. Menos 9. Não, entre 1 e 40. Ah, tá bom, 0. É entre 1 e 40. Ah, tá bom, vai. 10. N igual a 10. Ok? Então, o que nós fizemos aí foi uma rotina de consistência. Essa rotina de consistência é o que está sendo pedido nesse começo aqui, ó. Ler a quantidade de componentes do vetor N. Sortear os N valores entre 1 e 40. Ou seja, o N tem que estar entre 1 e 40. Ele não aceita N menor que 1 ou N maior que 40. Ok? Tudo bem? Então, nós resolvemos a entrada do valor N. Agora, nós vamos resolver a questão do sorteio. Ele vai sortear entre 30 e 100, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar minha colinha aqui, acho que é aqui, a minha colinha aqui, só para a gente lembrar, né? Como é que eu vou fazer o nosso sorteio aqui? Né? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que me preocupar no sorteio, range, porcentagem, o valor que me interessa, né? Mais a primeira posição. Né? Cadê aqui o nosso... Tá, aqui, ó. Eu vou fazer essa continha aqui, ó. Tá, então, o menor é 30 e o maior é 100, não é isso? O menor é 30 e o maior é 100. Então, como é que ficaria a continha? 100 menos 30 vai dar 70. Mais 1, 71. Ok? E aí, eu tenho que somar a primeira posição, que no caso é 30. Tá? Então, eu vou fazer um looping para as N posições. Tá? Então, agora, eu posso fazer o quê? Então, esse N já está resolvido aqui. Eu vou fazer um for. For. E, no caso de vetor, eu tenho que criar um vetor, né? O nosso vetor pode ter até 40 posições, né? Então, esse for vai servir para quê? Isso aqui vai ser, o I vai ser o índice, certo? Então, eu vou ter que criar aqui um vetor de quantas posições? 40 posições. Por quê? Olha só. O enunciado está dizendo assim, elaborar um programa para manipular um vetor de, no máximo, 40 posições, componentes inteiros. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar assim, int, vou chamar de Vzinho, 40. 40 posições de inteiros, certo? Agora, a primeira posição é o V0 e a última posição é o V39, certo? Ele vai de V índice 0 até V índice 39, certo? Um aluno mais preguiçoso poderia colocar aqui V41, que é de 1 até 40, sem problema nenhum, né? Mas eu vou agora trabalhar com esse índice, de 0 até 39, certo? Então, o que ele diz para fazer da primeira até a última posição? Ele fala para sortear um número entre 30 e 100. Então, agora, né, é que eu vou usar, por exemplo, agora que eu preciso da cstdlib e da ctime, né? Existem dois comandos, vamos aproveitar a nossa colinha aqui, né, que são utilizados no sorteio. Né? Vamos pegar aqui. Eu tenho que inicializar, ó, sRange time 0, eu tenho que inicializar o sorteio com essa expressão. E aí eu vou usar a expressão do sorteio dentro do meu looping, tá? Então, vamos voltar lá. Então, sRange
Eu vou inicializar aqui, ó. Antes do for, para caracterizar aqui, sRand. E aí vou começar com setime, 0. Tá? Então está pegando a hora. Eu estou inicializando a minha variável de sorteio com essa expressão, como a gente tem lá na teoria. Quem quiser depois veja o vídeo direitinho. Certo? E aí no meu for, eu vou fazer o sorteio das variáveis. Né? Então, qual é o sorteio que eu vou fazer aqui no meu for? Né? Vetor índice I vai ser igual, usando a colinha lá, ó. Range, parênteses, porcentagem. E aí a gente vai ver o número. Então, range, abre e fecha parênteses, porcentagem. Qual é o nosso número? Né? Então, no enunciado diz de 30 até 100. Se eu utilizar aqui a explicação teórica que a gente tem lá no gravada, né? Como é que eu vou calcular? Ó? 100 menos 30 mais 1, ou seja, 100 menos 30, 70, mais 1, 71, né? E aí eu vou inicializar com mais 30. Então, range de 71, e eu vou começar com 30. Tá? Para ver o que ele sorteou, eu posso fazer, não é necessário, o exercício não pede isso, tá? Mas eu posso fazer exatamente como eu fiz aqui. Eu não usei um cout para saber quantas posições nós íamos usar, né? Eu posso fazer um cout aqui dentro, que eu vou apagar depois, para saber. Né? A gente pode até deixar, não precisamos apagar aqui. Deixa eu fazer o seguinte: eu vou deixar o contador aqui, quantas posições são aqui embaixo, só para a gente lembrar. Depois a gente apaga, tá? E agora aqui dentro eu vou colocar um cout. Podemos escrever até P índice I. Para sair assim, posição 1, 2, 3, 4, eu vou deixar aqui I, mas depois eu vou melhorar isso aqui, tá? Eu vou colocar mais um aqui. Então, o vetor índice I vai ser igual a V índice I. Line. Ok? Então, vamos ver se esse sorteio funcionou. E vamos rodar. Estou rodando aqui. O que nós temos? Ih, deu um errinho aqui. Qual foi o erro que deixou aqui? Tem algum caractere errado aqui que eu deixei. Eu acho que eu coloquei a função errada. Botei setime, acho que é só time, né? Aqui. É time 0, botei setime. Foi esse errinho que eu coloquei aqui. É isso aqui, pessoal. Me enganei aqui, pronto. Então vamos rodar agora. Por exemplo, vamos testar. Quero testar 90 números. Não, não pode, tá bom. Então vamos testar só 5 números. Sorteou 5 números. E o índice, pessoal? Ele conta de 0 até 4. Ah, professor, mas não daria para ser de 1 até 5 aqui? O que a gente pode fazer nesse código aqui para aparecer de 1 até 5? Eu venho aqui, ó.
Mais um. Pronto. Olha, eu sorteei. Ele aqui sorteou 63, 40, 88, 80 e 42. Eu vou botar 5 números e vocês vão ver que ele vai fazer um outro sorteio. Cinco números. Outros números. Até coincidiu do 88 aparecer de novo aqui, né? Mas não na mesma posição. Certo? Então, veja, entre 30 e 100. Não tem nenhum número menor que 30 e nenhum número maior que 100. Fizemos aí a parte do sorteio, pessoal? Resolvido? Mais uma vez aqui, ó. Vou sortear aqui 5 números. Outros resultados. Certo, pessoal? Então, nós resolvemos já o sorteio. Agora, ele está falando o seguinte, ó, calcula a média dos componentes pares dentre os N primeiros componentes. Lembre-se que K porcentagem 2 indica que é par. Bom, média eu tenho soma e divisão. Né? Então, e é só média dos pares. Então, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável, né? Int, soma, vou chamar SP de soma par. E eu vou dizer que ela começa valendo 0. Tá? Agora, a média não é o número inteiro, né? Os números são inteiros, mas a média não é inteira. Então, double, vou chamar de MP, média par. E aí nós vamos ter que nos concentrarmos nessa situação, né? Então, eu agora tenho a somatória dos pares e uma variável para calcular a média, né? Então, vamos vir aqui embaixo agora. Sabendo que ele já fez esse sorteio dos números, eu agora, veja, exibir esse resultado aqui, essas mensagens, eu é que coloquei, mas não era necessário, né? Eu agora, por exemplo, eu já inicializei a soma ali em cima, mas se eu não tivesse inicializado a soma ali em cima, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia começar a parte do meu programa colocando exatamente aqui assim. Soma par igual a 0. Tá? Posso fazer a inicialização aqui, ou posso fazer lá em cima quando criar a variável. Fica a gosto do freguês. Eu acho mais interessante lá em cima, então eu vou, embora didaticamente seja melhor aqui, eu acho interessante lá em cima. Vamos deixar o didático, tá? Agora eu vou fazer novamente um for, que vai passar por todo o vetor, mas ele vai servir para outro propósito. É para calcular os números pares. Né? Ó, calcular a média dos pares. E depois ele está pedindo aqui para calcular a quantidade de componentes ímpares também entre esses elementos. Então, eu vou usar esse for para duas coisas. Eu vou ver se o elemento é par ou é ímpar. Né? Se for par, eu vou calcular a média. E se for ímpar, o que ele quer? Ele quer saber a quantidade. Quantidade eu tenho que contar, eu tenho que... Ah, é ímpar, é ímpar. Então tá bom, então vamos fazer o seguinte. Eu vou precisar da quantidade de par para fazer a média e da quantidade de ímpar. Então eu vou vir aqui, ó, vírgula, quantidade de par, vírgula, quantidade de ímpar. Certo? Poderia fazer um menos o outro aqui também, mas vamos deixar desse jeito. E aí eu vou ter que inicializar aqui, ó, as minhas variáveis quantidade de par, também igual a 0, e quantidade de ímpar, também igual a 0. Ok? Bom, aí eu já posso começar o looping, né? Eu já tenho as variáveis criadas aqui dentro. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou perguntar se a variável que ele sorteou é par ou é ímpar. Como é que é a expressão que lembrou no enunciado aqui, ó? K, porcentagem 2 igual a 0. Então, só que o nosso K, na verdade, vai ser quem? A própria posição do vetor.
Então, eu vou perguntar assim, V, índice I, porcentagem 2, igual a zero. Se for igual a zero, ele vai fazer o quê? Aí eu vou ter aqui o cálculo eu vou fazer a somatória, né? E vou contar, né? Ou seja, eu vou somar o número. Somatória de par vai ser igual a somatória de par anterior mais o elemento da vez, V, índice I. Só que para a média eu também tenho que contar quantos pares nós temos. Então, quantidade de pares mais. Certo? E se não for par? Else, eu vou ter que contar quantos ímpares. Eu não preciso abrir fecha-chave se eu só tenho um comando. Então, quantidade de ímpares mais. E veja que eu poderia até nem usar esse else aqui, eu poderia no final fazer assim, quantidade de pares igual a quantidade de ímpares igual a quantidade de pares menos quantidade de ímpares igual a quantidade de n menos quantidade de pares. Isso serviria. Mas eu estou fazendo a contagem aqui. Terminado esse looping, eu tenho a quantidade de ímpares e eu tenho como calcular a média dos pares, porque eu tenho a somatória de pares e a quantidade de pares. E aí vamos ter um pequeno probleminha daqui a pouco que eu vou levantar aqui. Mas a nossa variável média, que eu chamei de MP, ela é do tipo double. E as variáveis que eu gerei são do tipo int. Então, para não ter problema, ó, média de pares é igual. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou dizer assim, ó, é do tipo float ou double. Tem a somatória de pares dividido pela quantidade de pares. Certo? Aí deixa eu fazer uma pergunta assim curiosa. E se por um acaso do destino o computador só sorteou números ímpares, o que vai acontecer com essa variável quantidade de pares, hein, pessoal? Ela vai ser zero. Posso fazer divisão por zero? Não posso, né? Então, eu posso fazer o seguinte. Eu vou, antes de fazer o cálculo da média, eu vou fazer uma pergunta. If quantidade de pares diferente de zero. Aí, se for, o que eu faço? Aí, se for, eu calculo e eu exibo. Alt, média, pares, média, números pares, igual. Aí eu calculo. MP. Endline. Certo? Eu fecho essas chaves. Mas e se a média não for diferente de zero? Ou seja, e se a quantidade não for diferente de zero? Aí eu vou ter que dizer que não era, né? Então eu vou ter um else. E a mensagem que eu vou dizer é o seguinte, ó. Alt, o programa não sorteou números pares. Ou seja, você não pode calcular o que não existe. Certo? Esse é um caso. E a outra coisa que o enunciado pedia era a quantidade de ímpares, né? Aqui, ó. Calcular a quantidade de componentes ímpares, né? Então, a quantidade existe, pode ser até zero, mas existe. Então, aqui, ó, Cout
quantidade de números ímpares igual i. E, se eu não me engano, o programa está pronto. Tá? Então, vamos ver aqui o nosso programa. Criei as variáveis i, n e i para controlar. Declarei o vetor. Criei a variável somatória de pares, quantidade de pares, quantidade de ímpares, média de pares. Inicializei a quantidade com n, valendo 0, que era uma situação inválida. Aí eu pergunto aqui, enquanto n menor que 1 ou n maior que 40, quantidade de componentes entre 1 e 40. E aí ficam perguntando até a pessoa botar um valor válido. Aí depois eu até pedi para exibir quantos componentes estão, n, quanto que ficou valendo. Aí inicializei o sorteio, aí eu fiz de 1 até n, né? Eu sorteei entre 30 e 100. Para fazer entre 30 e 100, tem essa regrinha aqui, que é, na verdade, o quê? É aquela continha que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? E aí eu pedi até para exibir, né? Eu estou somando i mais 1 para ele não mostrar de V0, começar de V1 até os n primeiros números. Ele vai exibir. Aí inicializei as variáveis de quantidade, quem quiser pode até deixar na mesma linha, né? Aliás, comando em C++ acaba no ponto e vírgula, né? Mas a linguagem C permite fazer uma coisa meio maluca aqui, ó. Posso botar um vírgula separando, ó. Nessa linha, zero essas variáveis aqui. Opa. Pode fazer isso aqui também, tá? Eu posso colocar assim, essa variável, vírgula, essa variável, como são parâmetros, é um comando só que está zerando 3 variáveis. Posso fazer desse jeito ou do outro jeito, tá bom? Aí eu faço o for, ele vai navegar da primeira até a enésima posição, ele verifica se é par ele soma e conta quantos pares, senão ele conta quantos ímpares. Depois disso, ele verifica se teve número par, se teve, ele calcula a média, e aqui eu tenho que converter, ele calcula a média, se não, ele diz que não teve número par, né? E ele mostra a quantidade de ímpares. Vamos ver se o exercício funciona. Professor, Oi. naquele caso que o senhor falou, se o programa tiver sorteado números ímpares, aí, como Ó, é ali naquela parte que o senhor explica, o senhor coloca até um coach depois, no else. Alt. Sim, é já no finzinho. Eu Aqui. coloco else, se out, aí o programa não sorteou números pares, não é? Isso. Se Aí, por acaso a variável quantidade for 0, ele vai cair nessa mensagem. Eu entendi. vou forçar uma situação para acontecer isso, tá? A gente vai conseguir chegar daqui a pouquinho. Vamos rodar o programa para ver o que ele faz? Então, vamos tentar. Número de 1 a 40. Eu vou botar menos 5. Não, menos 5 não pode. 5 números. Aí ele pegou e sorteou. Então, ele sorteou aqui 5 números. Ele sorteou esses números aqui. Quem quiser pegar a calculadora faz um teste. Né? A somatória deu exatamente 30. Olha que coincidência. Deu um número que não foi quebrado. Vamos rodar de novo. Vamos pegar mais 5 números aqui agora e ver o que ele faz. 5 números. Agora, nossa, muita coincidência. Será que está dando sempre número inteiro? Vamos colocar aqui 2 números agora para a gente ver. Só fazer um teste. 2 números. Né? 80 e 81. Não, ele não está mostrando o número fracionário. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Ele está mostrando média de par. A variável média par é do tipo double. E ele não está mostrando
Deixa eu fazer isso aqui bem coladinho aqui. Acho que eu vou fazer o typecast com float, pessoal. Vou dar aqui. Às vezes acontecem umas coisas, não sei que ele não... Vamos ver aqui. Vou botar 5 números. Ele deveria estar saindo um número quebrado aqui. Eu acho que ele não está. Será que deveria estar saindo algum valor quebrado aqui na média, né? Eu não sei por que não está saindo. A gente fez o que devia fazer. Enfim. Uma maneira de resolver isso é botar esses valores todos como double. 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 Certo? E aí eu posso... Ah, mas ele vai dar quantidade, ele vai dar problema. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar a somatória também, eu vou botar como double. SP. Eu vou deixar apenas as quantidades, eu vou deixar... Não, acho que não vai ter problema, deixa eu pensar. Não, ele faz, tá certo. Pode deixar tudo como double, ele faz. Ele faz tudo como double, ele faz. Agora vai resolver o problema. Deixa eu ver aqui. N. Para garantir que é double, é isso aqui, é 0.0 a 0.0, tá? Ele faz, pessoal, mas eu vou botar com ponto e vírgula aqui também, ele funcionaria, tá? Ele não só funcionaria, como ele funcionou. Vamos deixar aqui com ponto e vírgula. A gente faz o teste aqui, tá? Eu volto depois do teste. Então, vamos ver aqui. Temos aqui for somatória, perfeito. Quantidade, somo 1, else. Operação. Aqui eu não preciso mais do float, porque agora eu estou trabalhando com números double. Vamos ver se agora deu certo aqui. Vamos ver se funciona. 5 números. Lena? Wilson, eu vou desligar teu microfone, tá? Ou você desliga aí, por favor. Ah, beleza, obrigado. Foi mal, professor. Tá bom. Então, por alguma razão, ele não está gerando os números do tipo double. Eu estou achando que... Deixa eu fazer uma experiência aqui, se funciona aqui. Float. Ele está fazendo a conta, tá? Mas o que eu queria que ele fizesse com... Ah, agora saiu. Tá vendo? Era o número... Eram os números que estavam entrando ali. Então, olha aqui, ó, agora saiu ponto decimal. Certo? Quantidade ímpar, só teve um número ímpar aqui, tá vendo? Agora eu vou forçar uma situação, eu vou botar 2 números. Então, 2 números, a chance de acontecer de não ter par é maior. 2 números. Bom, teve um ímpar e um par, então tudo bem. Vamos rodar de novo, 2 números. Teve um ímpar e um par novamente. Vou fazer mais uma tentativa. Né? Ímpar e um par de novo. Foi mera coincidência. Vamos... Eu vou fazer o seguinte, vou botar um número só. Um ele vale. 1,89. Ó, o programa não sorteou números pares. Tá? Eu queria que tivesse acontecido com 2, tá? Eventualmente, testando com 2, ele ia pegar um sorteio com 2, tá bom? Mas ele funciona. Tá certo? Então, entre trancos e barrancos, né? Brincadeiras à parte, tá aí a solução. Ah, e aquilo que eu falei, quer ver? Vamos testar aqui, ó, o que eu fiz aqui também, que eu falei que eu podia usar vírgula aqui, ó. Vírgula.
verificar se ela está dando problema. Eu sabia que não era, mas na dúvida, vírgula. Então, essa é uma outra forma de você fazer a atribuição. Eu estou usando separadores, né? Isso é um comando só, mas ele está funcionando. Então, ó, funciona também. Entendeu? Deixa eu abrir aqui. Quantidade de componentes entrou em 40, por exemplo, 5. Sorteou 5 elementos e está aí. Ó, deu um número, agora deu um número fracionário, tem 2 ímpares nesses números aqui. Tá bom? Meus amigos, com isso, será que eu consigo colocar tudo numa página só aparecendo? Vamos aqui tentar fazer com que apareça tudo numa página só. Aqui, vamos tentar deixar aparecer aqui para vocês uma página só. Opa! Está meio embrulhado, mas ele vale. If toma o else aqui, é o else maior. Ainda não está aparecendo aqui quantidade de positivos. Né? Está grande. Vamos mexer a letra aqui. Deixa eu ver se reduz o tamanho da letra aqui um pouquinho. Ah, agora consigo aparecer, né? Então, tá aí. Está aí o enunciado, exercício 13.11, com o gabarito na tela. O gabarito que eu fiz aqui com vocês. Tá bom?